Oi pessoal, aqui é o Clockwork Library, eu sou a Branca e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a leitura conjunta de Torre do Alvorecer e Império de Tempestades, que são dois livros da série de Trono de Vidro. Bom, tanto lá fora quanto aqui no Brasil tem uma discussão sobre fazer ou não fazer a leitura conjunta desses dois livros durante a sua leitura da série de Trono de Vidro. E nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês os motivos que me levaram a fazer essa leitura conjunta e se eu recomendo para vocês ou não. Mas antes de tudo, já me segue aqui e já deixa o like nesse vídeo, que eu sempre posto vídeos aqui no canal sobre livros, as minhas reviews e tudo mais. Então já me segue aqui que tem muito conteúdo legal literário aqui no canal. Bom, mas agora falando um pouco sobre os pontos que me levaram a fazer essa leitura conjunta. Bom, eu sempre via, nas redes sociais, no TikTok, no Instagram, pessoas comentando as opiniões delas sobre a leitura conjunta, sobre cada um desses livros individualmente. E eu fui pesquisando um pouco sobre essas opiniões para ver se eu fazia ou não essa leitura conjunta, porque eu queria ter a melhor experiência de leitura dessa série, que é tida como uma das melhores séries de fantasia. Uma das coisas principais que eu ouvia durante essas pesquisas era que esses dois livros têm perfis muito diferentes de narrativa, de personagens. Então, o que a maioria das pessoas falava é que Torre do Alvorecer é um livro muito lento, com um personagem que a maioria das pessoas não gosta, que é o Chaol. E que outro ponto muito relevante que as pessoas falavam era que Império de Tempestades terminava em um cliffhanger muito grande que fazia as pessoas terem vontade de pular desse livro direto para o último, que é Reino de Cinzas. Só que a leitura de Torre do Alvorecer, ela não é uma leitura opcional da série. Apesar de ter escrito aqui embaixo, assim, no livro, que é só um romance dessa série, ele não é um livro opcional, ele é um livro necessário e o final desse livro precisa ser lido depois de você terminar o final de Império de Tempestades. Então, se você ler ele separadamente, você precisa ler primeiro Império de Tempestades e depois Torre do Alvorecer. Mas se você estiver fazendo a leitura conjunta, você vai acabar terminando esse livro antes desse também. Mas uma coisa que foi o que me levou a tomar a decisão de fazer a leitura conjunta foi uma pessoa que falou que, lendo os dois conjuntamente, eles acabavam se tornando um grande livro com pontos de vistas intercalados. Então não é como se fossem dois livros que você está lendo de lugares completamente diferentes, é um único livro só, com pontos de vistas que você vai intercalando. Porque dentro de cada um desses livros você já tem pontos de vista mistos de personagens diversos. Então, lendo os dois juntos, você vai acabar tendo só mais um ponto de vista a mais para ler. Então, no fim, isso me levou a ler os dois juntos. E agora falando um pouco da minha experiência com essa leitura conjunta. No começo, eu não estava gostando muito de fazer essa leitura conjunta, porque eu sentia que a leitura ela ficava muito interrompida, muito intercalada, e eu sentia que eu não estava conseguindo realmente submergir nessa história, na história de cada um desses livros. Então eu estava me deixando um pouco agoniada, porque eu sentia que eu não estava conseguindo aproveitar a história desses dois livros ao máximo, por conta de ter que ficar intercalando entre um livro e outro. Bem no começo também, eu sentia que eu tava gostando mais do ponto de vista de Império de Tempestades do que de Torre do Alvorecer. Então eu acabava ficando um pouco chateada de ter que parar de ler esse livro pra ler Torre do Alvorecer. E outra coisa também é que as partes que você tem que ler de Império de Tempestades são menores em quantidade de páginas do que de Torre do Alvorecer. Então você acabava lendo um pouquinho desse livro para ler bastante desse. E aí, como eu tava gostando mais de Império de Tempestades, eu ficava chateada de ter que ler muitas páginas de Torre do Alvorecer para poder ler um pouco sobre os personagens daqui, que são a Aelin, o Rowan e todos os outros que são da corte ali da Aelin. Mas, com o passar dos livros, chegando ali um pouco antes da metade de cada um desses livros, eu comecei a gostar da narrativa deles igualmente. Então, esses dois livros se equilibraram perfeitamente pra mim. E eu parei de me importar muito se eu tava lendo um livro ou do outro, porque eu tava gostando muito
da narrativa dos dois livros. Assim, de fato, a narrativa de Torre do Alvorecer, ela é um pouco mais lenta em comparação com a de Império de Tempestades, porque esse livro aqui vai tratar muito mais de desenvolvimento de personagem e de desenvolvimento de mundo do que de propriamente ação. Mas, apesar de também ter cenas de ação nesse livro aqui. Então ele realmente tem um ritmo um pouco diferente, mas isso não quer dizer que ele seja um livro ruim. Eu, pessoalmente, gostei muito desse livro, eu acho ele um dos melhores da série. O Império de Tempestades é um livro que tem muita ação. Logo no começo, assim, tem algumas páginas no começo que ainda são um pouco mais de introdução ao livro, mas logo a ação já começa aqui. Então, esse é um livro muito preparatório de guerra, então achar aliados, percorrer o mundo, né, procurando esses aliados. Então ele realmente tem um ritmo que é muito mais rápido e é um dos mais rápidos da série inteira, na minha opinião. Então, por isso mesmo, eu acho que a leitura desses dois livros se balanceia muito bem. Porque, por um lado, você vai ter um livro com muita ação, com muito uso de poderes dos personagens, e por outro, você vai ter uma história que é mais de desenvolvimento de personagem, de superação de traumas. E eu acho que esses dois livros, eles acabam se equilibrando muito bem por conta disso. Apesar de eu não achar que Torre do Alvorecer seja um livro chato de ler, que você vai ficar completamente, assim, sem querer ler. Eu acho que ele é um livro muito bom. E ele também tem alguns picos de mistério, eu acho. Principalmente, né, em vez de só ação, eu acho que esse aqui tem mais mistério. Mas ele também tem algumas cenas de ação. Então, ele não é um livro completamente parado. Mas, assim, agora, um pouco as minhas considerações gerais sobre a leitura conjunta. Eu, pessoalmente, gostei muito dos dois livros. Eu não tive um problema com a leitura de Torre do Alvorecer. Pra mim, pessoalmente, o desenvolvimento de personagem foi uma das narrativas mais bonitas que eu li nos livros todos de Trono de Vidro. Então, eu acho que eu teria gostado de Torre do Alvorecer lendo ele junto com o Império de Tempestades ou sozinho. Eu acho que ele é um livro muito bonito. Se você conseguir passar pela barreira ali das primeiras páginas, você vai conhecer uma história magnífica. Então, nesse sentido, eu não acho que a leitura conjunta dos dois livros me fez gostar mais de Torre do Alvorecer, como é o que algumas pessoas falam, né? Que lendo os dois juntos foi a única forma que elas encontraram de conseguir ler Torre do Alvorecer. Pra mim, isso não aconteceu. Então, eu acho que se você é uma pessoa que não se importa muito com uma narrativa mais de desenvolvimento, talvez você não precise fazer a leitura conjunta, você consiga ler eles individualmente e gostar muito deles assim também. Mas, se você é uma pessoa que gosta muito de ação, você quer um livro centrado nisso, você não gosta muito de desenvolvimento de personagem, então eu acho que talvez a melhor forma de você ler esses dois livros seja juntos, porque esse é um livro extremamente importante para a história, e assim você consegue, né, ultrapassar esse e chegar no fim da série. Mas bom, pessoal, essas foram minhas opiniões a respeito da leitura conjunta de Império de Tempestades e Torre do Alvorecer. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a decidir melhor se vocês vão fazer essa leitura conjunta ou não. E se vocês quiserem um guia sobre como fazer essa leitura conjunta, como que eu separo quais capítulos eu leio de um e leio do outro, deixem aqui nos comentários que eu faço um vídeo pra vocês também sobre isso. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês para outros vídeos. Um beijo!